Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a equação de Sturm-Liouville. Essa equação vai ser útil para nós quando nós estivermos resolvendo equações diferenciais parciais, como a equação do calor, por exemplo, e estivermos utilizando para isso o método de separação de variáveis. Então, quando a gente está utilizando o método de separação de variáveis numa equação diferencial parcial, durante a resolução aparece a equação de Sturm-Liouville. Na verdade, aparece um tipo de equação de Sturm-Liouville. Tá? Essa equação de Sturm-Liouville, ela na verdade é uma equação diferencial e que ela é utilizada para encontrar um conjunto de funções ortogonais. Bom, só para a gente tentar entender, talvez tentar ajudar um pouco, vamos retornar à álgebra linear e lembrar os conceitos de alto valor e de alto vetor, porque isso dá para fazer uma analogia com as autofunções, os autovalores e as autofunções. Então, lá em álgebra linear, quando a gente tinha uma transformação, quando nós tínhamos uma transformação linear de Joule, e a gente conseguia encontrar, vamos dizer, um número real, lambda, tal que esse número real vezes o mesmo vetor que estava ali na transformada, sendo aplicado na transformada, isso aqui validasse uma igualdade, então, por definição, nós estaríamos encontrando um alto valor, no qual este vetor U aí, ele é um autovetor associado. Tá? Então, só para a gente dar um exemplo aqui, vamos pegar esta equação aqui. Então, do lado esquerdo, nós temos a nossa transformação aplicada num vetor, esse vetor x, y, z, que é o nosso U. E do lado direito, então, a gente gostaria de encontrar um lambda, que multiplicado por um vetor, então, que validasse essa igualdade aqui. Bom, eu não vou fazer os cálculos aqui, isso aqui é só para a gente lembrar, mas eu afirmo para vocês aqui que se a gente pegar lambda igual a 1 e pegar o vetor u como sendo menos 2, 1 e 1, a gente consegue validar essa igualdade, Então a gente tem aqui que o 1 é o nosso alto valor e que a gente tem que este vetor aqui, o menos 2, 1 e 1, é o nosso alto vetor associado, tá? Quando a gente estiver resolvendo o problema de a equação de Sturm-Liouville, a gente vai ter uma equação diferencial, E essa equação diferencial vai aparecer um lambda, e a gente vai ter então essas duas coisas a determinar. Um valor de lambda, que seja possível, de forma que também uma solução e também uma solução para a equação diferencial, de que forma que valide a equação, tá? E aí nós vamos chamar esses caras aí de alto valor e de alto vetor. Bom, então aqui eu coloco para vocês, que está aqui, eu já tenho aqui a equação, como ela aparece quando a gente está resolvendo um problema lá em equações diferenciais parciais, a gente está resolvendo uma EDP pelo método de separação de variáveis. Então, no meio da resolução, a gente está fazendo e aparece uma equação dessa forma aqui, que é uma equação de Sturm-Liouville. Vocês percebam que essa equação, esse lambda, ele vai ser um número real, que uma vez que a gente determinar ele, a gente vai chamar ele de alto valor. E esses x aqui são as funções que a gente quer determinar. O x, ele é uma função que depende de t. Então, se a gente conseguir determinar o x e um lambda de forma a validar essa equação aqui, então o lambda passa a ser um alto valor e o x passa a ser uma autofunção associada, tá? Certo? Aqui só para lembrar, essa equação, para lembrar não, para dizer, essa equação aqui, quando a gente estiver resolvendo ela, a gente vai encontrar então infinitos valores, infinitas possibilidades, para serem autovalores, e consequentemente nós vamos ter infinitas autofunções, tá? E essas autofunções, elas vão gerar, então vamos dizer que as autofunções então sejam assim, φ1, φ2, φ3 e assim por diante, tá? Essas autofunções aqui, elas vão formar um conjunto com infinitos elementos, no qual essas autofunções aqui, elas são ortogonais entre elas, ou seja, quando a gente tiver dentro dos nossos problemas de resolução ali de EDPs, a gente vai definir um produto interno entre funções. Então aqui a gente vai ter uma φ de n vezes uma φ de m, tá? Que vamos supor aqui que o n e o m são diferentes. Então nosso produto interno aqui, num certo intervalo, vai ser a integral de φm vezes φn dt, e a ortogonalidade vem daqui,
Tá? Então isso daqui é o equivalente, né? Seria o equivalente ao produto escalar entre vetores. Tá? Então isso daqui ele é muito importante para a resolução. Né? A gente vai precisar de uma base de funções para resolver as nossas séries de Fourier. E essa base ela é muito importante para que ela seja ortogonal. Né? Na verdade ela tem que ser quase... Eu acho que eu poderia dizer que ela é essencial para isso. Tá tudo um pouco confuso ainda, né? Mas conforme a gente for fazendo, eu garanto para vocês que vai melhorar. O que eu quero fazer com vocês agora é um exemplo de resolução deste cara aqui, ó. Vamos encontrar os autovalores e as autofunções de um problema de Sturmoville que tem a cara de um problema que aparece quando a gente está resolvendo uma EDP, tá? Pelo método de separação de variáveis, tá? Então vamos lá. Aqui, gente, eu vou ter que supor, né, que a gente sabe resolver equações diferenciais ordinárias, tá? Porque aqui eu tenho que colocar soluções, né? E se eu for explicar isso vai ficar um vídeo muito extenso, tá? Bom, então a gente percebe, né? Começando aqui, a gente percebe que a gente tem aqui uma equação diferencial ordinária, de segunda ordem, coeficientes constantes, e a gente sabe simplesmente que o lambda é um número real, tá? E a gente está sujeito aqui a essas condições de contorno. Bom, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa averiguar como ficam as soluções, né? Supondo que se o lambda é positivo, o lambda é zero ou o lambda é negativo. Tá certo? Bom, então para iniciar, como a gente percebe que é uma equação diferencial de segunda ordem com coeficientes constantes, a gente vai utilizar a equação característica, né? Que isso daqui é da teoria de equações diferenciais ordinárias. Bom, então daqui nós vamos tirar que r² mais lambda tem que ser igual a zero, que significa que o r ele vai ser mais ou menos a raiz quadrada de menos lambda, tá? Bom, então dependendo se o lambda for positivo, negativo ou zero, né, eu vou ter um tipo de solução. E o que a gente tem que fazer é analisar cada uma delas. Bom, então nós vamos começar aqui com o caso lambda positivo. Tá? Se o lambda for... vamos começar com o lambda negativo, tá? Para ficar na ordem correta. Vamos começar com o lambda negativo. Se o lambda for negativo, R vai ser um número real positivo. Então ele vai pertencer aos reais e vai ser... na verdade, ele vai ser não um real positivo, ele vai ser um número real, né? Eu vou ter que menos lambda, isso daqui vai ser um real positivo, e aí eu vou ter uma raiz quadrada que é um número positivo, mas eu vou ter um mais ou menos na frente, que pode ser que seja positivo ou negativo. Então, este cara aqui sendo real vai implicar que a solução da equação diferencial vai ser alguma coisa da forma C1 vezes E na mais raiz de menos lambda vezes T, mais C2 E na menos raiz de lambda menos raiz quadrada de menos lambda vezes T. Tá certo? Então aqui eu tenho minha solução da equação diferencial ordinária. Só que essa condição ela tem condições de contorno. Então se o x for igual a zero, isso aqui vai implicar que zero vai ser igual. Ó, eu estou substituindo esses valores aqui, certo? Então no lugar do t eu estou colocando zero, este lado aqui ficou zero. Agora o lado direito vai ficar C1 vezes 1 mais C2 vezes 1. Isso aqui nos diz que o C2 tem que ser igual a menos o C1. Substituindo aqui, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter que no lugar do C2 aqui vai vir um menos C1, né? E por enquanto é isso, né? Então, substituir, eu tenho essa equação aqui. Agora, a partir dessa equação, eu vou utilizar a outra condição de contorno, que diz que x em L é igual a zero. Então, o que isso vai acontecer? X aplicado em L vai ser zero. Do outro lado, eu vou ter C1, que eu posso até pôr em evidência, vezes E, na raiz de menos lambda vezes L, menos E na menos raiz de menos lambda vezes L.
tá? Bom, aí neste caso nós temos que este valor aqui, se a gente olhar com um pouco de atenção, a gente considera, né, que o lambda ele é um número negativo, né? O lambda ele é diferente de zero, vamos dizer assim, né? O lambda ele é diferente de zero. Então, isso daqui tem que ser diferente de zero. O que vai implicar que o C1 é igual a zero. Agora, se o C1 é igual a zero, né? Se o C1 é igual a zero, significa que o C2 é igual a zero. Mas se o C2 é igual a zero, então significa que o meu x inteiro é zero, certo? Então eu vou concluir, se o lambda for negativo, x de t é igual a zero. Tá? Então, essa aqui é uma solução que a gente diz que é uma solução trivial, x igual a zero, que não nos interessa. Lembre que a gente está, na verdade, o que a gente está procurando é uma base de funções que sejam ortogonais, né? Para a gente conseguir escrever uma outra função com relação a essa base, né? A esse conjunto, né? E, bom, se ele é zero, né? Se eu tenho uma autofunção igual a zero, ela não me interessa, tá? Então, esse caso aqui para nós não serviu para nada. Nós vamos para o caso agora que se o lambda for igual a zero, tá? Bom, então se o lambda for igual a zero, o que vai acontecer? Vamos voltar aqui em cima. Nós temos aqui na equação característica, né? Ó, a gente tem agora a equação característica, se o lambda é igual a zero, né? Se o lambda vamos escrever isso daqui lá embaixo. Vou fazer assim, ó. Nós tínhamos aqui a equação característica, r quadrado mais lambda r igual a zero. Então, neste caso, eu vou ter que r ao quadrado é igual a zero. Então, significa que o r é igual a zero duplo, né? Numa equação diferencial, significa que o x de t, a solução, né, vai ser uma constante mais outra constante vezes o t. Bom, se a gente utilizar agora de novo as condições de contorno, então eu tenho aqui que x aplicado em zero é igual a zero. Isso aqui vai implicar que zero é igual a C1 vezes zero, né? Vezes C2 mais C2 vezes zero. Daqui eu vou tirar que o C1 é igual a zero, tá? Então aqui na minha equação eu já vou descartar esse, ó. Agora, quando x aplicado em L for igual a zero, então eu vou ter que ter zero é igual a C2 vezes L. Bom, o L, né? O L a gente sabe que ele é positivo, né? Eu não escrevi explicitamente ali em cima, né? Esqueci de dizer isso, né? Mas a gente está considerando um intervalo assim, né? De 0 a L, né? Então, o L é um número positivo. Então, necessariamente, o C2 tem que ser zero também. Se o C1 e o C2 são zeros, então aqui novamente eu tenho que a minha solução da equação diferencial é zero. E aí, então, neste caso aqui não me interessou, tá? Bom, então agora nós vamos para o caso em que o lambda ele vai ser, então, positivo, tá? Neste caso, então, nós temos r quadrado mais lambda, né, igual a zero. Daqui nós tirávamos que o r é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos lambda, certo? Agora, considerando o lambda positivo, então isso daqui é raiz quadrada de lambda vezes raiz quadrada de menos 1, que é igual a raiz quadrada de lambda vezes i, né? E aqui tem um mais ou menos na frente que eu me esqueci de pôr, mais ou menos. Bom, então, em equações diferenciais, quando a gente tem as raízes da equação característica, números complexos, né? Nesse caso aqui são complexos puros, então nós vamos ter a solução do tipo x de t igual a c, vamos botar a e b aqui, acho que vai ficar melhor, a vezes cosseno de raiz de lambda vezes o t mais o b vezes seno de raiz de lambda vezes t. Tá? Então essa aqui é a nossa solução. Agora a gente tem que utilizar as condições de contorno para ver o que acontece. X em zero é igual a zero. Então isso aqui significa, a gente vai substituir aqui, certo? Então que zero vai ser igual a vezes cosseno de zero é 1. Mais, vamos botar 1 aqui, ó, mais b vezes o seno de zero é zero. Então, daqui eu tiro que o a necessita ser zero. Então, significa que isso daqui já foi anulado, ó, pela primeira condição de contorno.
Agora, a segunda condição vai me dizer que x aplicado em L é igual a zero. Isso aqui vai significar, então, que zero é igual a B vezes o seno de raiz de lambda vezes L, certo? Aí o que acontece? A gente não quer que o B seja zero, porque senão a gente vai ter novamente uma solução trivial, né? Que aí anularia tudo, e essa solução não nos interessa, né? E essa aqui é a nossa última chance também, né? Então a gente vai supor que esse aqui é diferente de zero. Mas vocês percebem que não tem problema, porque tem alguns valores de lambda, né, que são capazes de fazer com que o seno, né, de raiz quadrada de lambda vezes L seja zero. Então o que acontece? A gente vai olhar para a circunferência trigonométrica. A gente lembra que no eixo, que seria o eixo dos x, né, a gente tem os valores do cosseno, enquanto que no eixo y, né, que seria do y, a gente tem os valores de seno. E a gente tem que o seno se anula aqui e aqui, né? O argumento, então, tem que ser alguma coisa do tipo nπ, né? Com este n aqui igual a 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Então, o que acontece? Repetindo, né? Essa igualdade aqui, ela vai ser verificada, né? A gente vai verificar essa igualdade aqui quando o raiz de lambda vezes o L for igual a n vezes π, onde o n é igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Vocês observam que eu não estou considerando n igual a zero, tampouco n igual a menos 1, menos 2, menos 3, porque isso faria, deixa eu ver o que poderia acontecer aqui, né? Aqui ele ia dar uma incompatibilidade aqui com essa igualdade, tá? Então, a gente vai considerar apenas aqui os casos positivos. No caso, em particular, né, com n igual a zero, né, se eu pegar n igual a zero, eu estaria estabelecendo que o L, né, seria zero, perdão, o lambda seria zero, que também já foi um caso descartado. Tá certo? Então, a gente tem aqui que o n tem que ser um inteiro positivo. Mas, a gente pode escrever isso aqui ainda um pouquinho diferente. A gente pode botar assim, ó, raiz quadrada de lambda é igual a n vezes π sobre L, ou ainda, né, lambda igual a nπ sobre L, tudo isso daqui elevado ao quadrado. Vocês percebam que agora, dependendo do n, né, como eu tenho infinitos valores, infinitas possibilidades para o n, consequentemente eu tenho infinitas possibilidades para o lambda, né? Então esse lambda aqui, ele vai vir com um sinalzinho, com índice n para dizer de qual, né, qual lambda a gente está falando. E aí, uma vez que a gente faz isso, a gente aqui já estabeleceu, então, os nossos autovalores. Os nossos autovalores do nosso problema. Agora, com os nossos autovalores, nós vamos encontrar as autofunções do problema, tá? Isso chama autovalor porque é um problema de Sturmoville, tá? Por definição. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar estes valores aqui, esses aqui, né, que a gente acabou de determinar, e vai substituir aqui, ó. Perdão, no de cima aqui, ó. Aqui, ó, nesse aqui. A gente vai substituir aqui, certo? Então eu vou até copiar esse aqui, ó, para não me perder. E eu vou ter assim, ó. Então, como x de t é igual a este cara aqui, né? Então, x de t vai ser igual a seno de, ó, raiz quadrada de lambda é nπ sobre L vezes t, tá? Bom, aqui eu já vou fazer uma coisa, ó. Este b que vem aqui na frente, ele é um número real, tá? E assim como acontece com autovetores, né? Por exemplo, se esse cara aqui é um autovetor e eu multiplicar ele por, sei lá, por 2, ele não vai deixar de ser um autovetor, né? Se a gente multiplica uma constante pelo autovetor, ele não deixa de ser um autovetor. Mesma coisa uma autofunção.
Se eu tenho uma autofunção, né, no caso aqui o seno, né, seno de alguma coisa é uma autofunção, eu posso multiplicar na frente pela constante que eu quiser, que ele continua sendo uma autofunção. Então a gente estabelece que aqui na frente vai ficar 1, para ficar mais fácil de resolver. E a gente observa também que essa autofunção que eu acabo de determinar aqui, né, em particular aqui o x, né, ele depende do alto valor que está aqui dentro. Só que o alto valor depende do n. Então a gente vai vir aqui na autofunção e vai colocar o índice n também, né? E a gente vai então estar definindo aqui as nossas autofunções. Tá? Aqui de novo, n igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Com isso, a gente tem definido, então, um conjunto de autovalores que vai definir um conjunto de autovalores que vai definir um conjunto de autofunções. O que eu quero dizer para vocês ainda? Esse conjunto de autovalores, ele é chamado de espectro do problema, o conjunto, né, com todos os autovalores. E este conjunto de autofunções aqui, esse é, vamos botar assim, ó, x de n de t, né, que é o conjunto de autofunções, com n variando de 1 até infinito. Então, é um conjunto ortogonal. Ou seja, se eu pegar φ de n, m, e fizer o produto interno φ de n, certo? Supondo aqui que o n é diferente do m, eu vou ter então isso daqui, né, pela definição, né? Isso aqui vai ser integral de φ de m vezes φ de n. No intervalo, né, que a gente está estudando, no caso aqui nesse, como eu estou escrevendo aqui, seria de 0 até L, né, dt igual a 0. Bom, quando a gente for falar agora, eu vou mostrar para vocês, antes de encerrar o caso geral do problema de Sturmoville, vocês vão ver que aqui vai aparecer tipo uma função que a gente chama de peso, né? E nesse caso aqui que a gente estuda nas EDPs, o peso é sempre 1, então a gente não vai se preocupar com ela, né? Mas só para falar que vai aparecer. Tá certo, gente? Então aqui com isso, era isso que eu queria mostrar para vocês, como é que encontra os autovalores e as autofunções de um problema de Sturmoville. Chamar atenção que o conjunto dos autovalores então, é chamado espectro, e o conjunto das autofunções aqui tem a propriedade muito importante de ser ortogonal, tá? Isso aqui é muito importante porque isso aqui ajuda a definir quando a gente quer pegar uma função, né, e escrever com ela com um formato série, assim, né? Então a gente tem aqui um alfa n, φ de n, né? Isso aqui seria uma série de Fourier generalizada, né? Esse conjunto de funções aqui, ele tem sempre que ser ortogonal. Tá? E esses problemas de Sturmoville, eles geram conjuntos ortogonais, então por isso que eles são tão importantes. Aqui para finalizar, eu quero mostrar para vocês, né, sem neurose, tá, gente? É só para a gente olhar como é que é um problema de Sturmoville de uma forma um pouco mais geral. A equação é essa daqui, tá? Então, só para vocês verem que ela é um pouco mais complicada, a gente vai ter aqui uma função P, uma função Q, uma função peso, né? Essas funções são todas contínuas, e em particular essa P aqui, ela tem que ter a derivada contínua. O interessante aqui que a gente tem que eu quero dizer para vocês, que essa equação ela é uma equação mais completa do que essa que a gente fez agora. Ela também vai ter definida num certo intervalo, e ela também vai ter aqui, ó, condições de contorno, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a gente vai, quando resolve essa equação aqui, a gente vai procurar quais são os valores, quais são as funções x que a gente coloca aqui e, né, qual é o valor lambda que a gente coloca aqui que satisfaz essa igualdade. E apesar de ser um problema mais completo, a gente vai gerar um conjunto de autofunções, de autovalores, que vai ser o nosso espectro, e a gente vai gerar um conjunto de autofunções que também é ortogonal, que nem o outro, tá? A diferença aqui só, para vocês verem, ó, que esse aqui é a nossa função peso, tá? E aqui quando a gente vai definir um produto interno aqui, por exemplo, a gente tem assim, ó, uma função, eu vou botar x, tá? xm por xn, tá? Vou definir o meu produto interno aqui. Isso aqui vai ser igual a integral xm vezes xn vezes s de t, vou botar s só, né?
dt, né? O intervalo aqui de A a B, né? Que nesse problema aqui eu estabeleci que era B. Então a gente tem essa diferencinha aqui, ó. Vocês percebam agora, fazendo uma comparação com um problema que a gente resolveu, né? Essa equação aqui, essa equação é a equação de Sturmoville. Na nossa equação de Sturmoville ali, que a gente está estudando, este P era igual a 1, este Q é igual a 0, e essa função peso aqui, ó, essa função peso aqui para nós, ela também é 1. E por isso que o nosso produto interno, ele é assim, né? Sem esse cara aqui. Tá certo, gente? Então, aqui eu só queria mostrar para vocês o caso um pouco mais geral das equações de Sturmoville, tá? Mas a gente vai ficar restrito mais àquele caso um pouco mais simples, tá? Na verdade bem mais simples, né? Pelo menos num primeiro momento, né? Que ele é útil para a resolução de equações diferenciais parciais. Antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês alguns casos particulares, né, desse conjunto que nós construímos, esse conjunto ortogonal. Então, para isso, eu vou utilizar aqui o software wxMaximo e eu vou declarar aqui as nossas variáveis, assim como nós fizemos no nosso exercício, tá? Então, o n vai ser um número inteiro, o m vai ser um número inteiro, o l vai ser um número real e o l vai ser um número positivo. Bom, daí agora nessa linha aqui, ó, vocês podem perceber que o que está escrito aqui, né? O que está escrito aqui, ó, nesse lado esquerdo é exatamente igual ao que está aqui do lado direito, tá? Com a diferença que desse lado aqui a gente tem uma linha e desse lado aqui não tem. Só para explicar para vocês, então o que está escrito aqui é que nós estamos construindo uma integral, né? Dentro da integral, então, nós vamos ter o seno de m vezes π vezes t dividido por L, que multiplica o seno de n vezes π vezes t dividido por L. Essa integral é com relação a t no intervalo de menos L a L. Então, o que está aqui deste lado esquerdo é exatamente essa expressão aqui. Como eu coloquei a linha, ele não efetuou o cálculo, ele simplesmente manteve a expressão. Então, depois aqui eu coloquei um símbolo de igual e repeti a expressão do lado direito, sem a linha, para ele efetuar o cálculo. Então, aqui ele já faz o cálculo e diz que dá zero. Vocês percebam que o software wxMaximo, ele já está supondo aqui que o n e o m são inteiros diferentes, porque inteiros positivos, né, diferentes. Se ele considerasse que fossem iguais, então aqui não daria zero, tá? Só para vocês verem, né? Aqui embaixo então eu repito a mesma coisa, só que no lugar do m eu coloco o n para ficar igual, né? Então, quando a gente efetua os cálculos aqui, a gente vai ter a integral de menos L a L do seno de npt dividido por L elevado ao quadrado, porque então os quadrados ficam iguais, e o resultado que não é mais zero, tá? Vocês têm que lembrar que a gente construiu um conjunto de funções, né? E se a gente pegar duas funções, né, desse conjunto, que sejam distintas, e aplicar o produto interno, que é essa integral aqui, ele vai dar zero, porque eles são ortogonais. Tá? Se eu pegar o mesmo elemento e fazer o produto interno dele com ele mesmo, a gente não vai ter zero, a gente vai ter um valor aí, tá? Bom, só para vocês entenderem ainda um pouco melhor, acho que fica um pouco mais claro, aqui eu pedi para ele gerar, né, alguns valores de m e alguns valores de n. Então eu fiz a variação do m aqui de 1 a 3, a variação do n de 1 a 4, e eu não permiti o caso em que o m e o n são iguais, tá? E aqui é o mesmo código ali de cima, tá? Então, quando a gente efetua o cálculo, a gente pede para rodar aqui, né? A gente vai ter do lado esquerdo aqui só para dizer quais são os valores, né? Então, o primeiro caso aqui, ó, n igual a 2, m igual a 1. Então, nós temos aqui o produto interno, né, essa multiplicação de senos, né? Onde o primeiro aqui tem o n igual a... O primeiro tem o m igual a 1 e o segundo tem o n igual a 2. E como a gente já esperava, né, essas funções aqui são ortogonais, então este produto interno aqui, quando a gente efetua o cálculo, ele dá zero. Tá certo? Eu gostaria aqui só de observar que quando a gente fala em funções ortogonais e a gente faz uma analogia com a álgebra linear, no entanto, a gente não tem uma representação geométrica, né, nesse contexto como a gente tem lá em álgebra linear, né? Então, a gente não vai ter aqui funções ortogonais no sentido assim geométrico, tá? A gente usa a expressão ortogonal porque remete ao cálculo que foi feito lá em álgebra linear,
tá? Mas aqui a gente não tem uma expressão geométrica propriamente dita, tá? Uma expressão geométrica de fato. Tá legal, gente? Então, encerro o vídeo por aqui, espero ter ajudado vocês. Nos encontramos aí num próximo vídeo. Um grande abraço a todos.